Queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Para nossa alegria, estamos aqui em mais este novo programa para falar a respeito de um livro de Emmanuel muito importante, chamado Roteiro. Antes, vamos agradecer muito a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo. Agradecemos a este aprendizado que a doutrina espírita, a doutrina consoladora do Cristo nos dá, que esses ensinamentos façam parte do nosso entendimento, nossos pensamentos, nossas atitudes. Muito bem, agradecemos a presença de todos. Vamos, então, ao estudo desse magnífico livro recebido pela Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel. Roteiro: o homem ante a vida. No crepúsculo da civilização, em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem amadureceu o raciocínio, supera as fronteiras da inteligência comum e acorda, dentro de si mesmo, com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos? De onde viemos? Onde é a estação dos nossos destinos? À margem da senda que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou, e quando as sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser. Qual braseiro vivo do ideal, sob as espessas camadas de cinzas do desencanto? Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha. Reconhece a estreiteza do círculo em que respira. Observa as dimensões diminutas do lar cósmico em que se desenvolve. Descobre o sol, sustentáculo de sua apagada resistência planetária, tem um volume de 1.300.000 vezes maior do que ela. Aprende que a Lua, insignificante satélite do seu domicílio, distante mais de 380.000 quilômetros do mundo que lhe serve de berço. Os planetas vizinhos evolucionam muito longe no espaço imenso. Dentre eles, destaca-se Marte, a distância de nós cerca de 56 milhões de quilômetros na época de sua maior aproximação. Alongando-se as perseguições além do nosso Sol, analisa outros centros de vida. Sírius ofusca-lhe a grandeza. Polos, a impotente estrela dos Gêmeos, eclipsa-o em majestade. Capela é 5.800 vezes maior. Antares apresenta o volume de 113 milhões maior. Canopus tem um brilho 80.000 vezes superior ao do Sol. Deslumbrado, apercebe-se de que não existe vácuo, de que a vida é patrimônio da gota d'água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais
que assombrando ante o esplendor do universo, o homem que empreende laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo, volta-se para o chão a que se imanta e pede ao amor que responda à soberania cósmica. Dentro da mesma nota de grandeza, todavia, o amor no ambiente em que ele vive ainda é qual planta milagrosa em tenro desabrochar. Confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo a que se ajusta, ou compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo, da dor, não sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar, e criando o choque da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia. Com raras possibilidades de auxiliar e auxiliar-se. Viu a majestade divina nos céus e identifica em si mesmo a pobreza infinita da terra. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. Orgulha-se ante os espetáculos magnificentes do alto e padece a miséria de baixo. Deseja comunicar aos outros quanto aprendeu e sentiu na contemplação da vida ilimitada, mas não encontra ouvidos que o entendam. Repara que o amor na terra é ainda a alegria dos oásis fechados. E partindo os eros em que o prendem a estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação deambula na terra à maneira de viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma, e embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Emmanuel. Meus irmãos, uma lição realmente maravilhosa, dizendo esta importante escrita de Emmanuel, nós lembramos sempre de Jesus a nos dizer: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quando o amado mestre disse essas frases, naturalmente ele estava dizendo do potencial enorme que está em nós a ser desenvolvido. No momento, ainda vivemos, como a própria lição diz, uma espécie de cegueira espiritual. Temos a possibilidade de raciocinarmos as grandezas universais, mas não resolvemos ainda os problemas que nos cabem na própria Terra e também na vida comum e também na vida íntima. Muitas dúvidas nos cercam e muitas dúvidas estão em nós. É necessário que o tempo, que é o amigo de todos, possa realmente nos despertar com a maturidade que iremos arrecadar na evolução.
que é certa para todos nós, levando-nos do ser completamente sem recursos, quando da criação, mas que tinha um atributo maravilhoso que é o pensamento contínuo. E a possibilidade, assim, do próprio livre-arbítrio de evoluir constantemente. Vai chegar um dia que nós realmente despertaremos, realmente encontraremos o prumo certo, a estrada correta. Perceberemos que Jesus sempre nos traçou a rota. Bastava que nós a olhássemos e a cumpríssemos dentro de nós. Quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, significa que o sal é uma substância que modifica o meio. Naturalmente, qualquer substância que se coloque sal, torna-se salgada. E se nós podemos modificar o meio com as nossas novas condutas, poderemos, então, sermos aqueles que constroem também para a grande obra. Com o tempo, as dúvidas serão sanadas. Com o tempo, perceberemos a verdadeira finalidade da vida. Responderemos para nós mesmos quem somos, de onde viemos, qual a finalidade da existência, o que será de nós. Dúvidas intrínsecas dos seres humanos. Mas esse momento chegará inevitavelmente, porque é uma fatalidade para os seres humanos que somos, a felicidade. Os nossos equívocos ficarão pelo caminho. E aí o homem descortinará novos horizontes, tanto espirituais quanto cósmicos, e resolverá os problemas impostos pela ignorância dos homens aqui na Terra, com novos métodos sociais. Mas para isso, para a regeneração da humanidade, é necessário que nós, moradores da humanidade, também mudemos. Porque ao mudarmos, estando onde estivermos, teremos possibilidades de modificar o meio em que nos encontramos. A espiritualidade que nos acompanha os passos enviará para a Terra espíritos mais enobrecidos em todos os ramos da sociedade humana, quando no final dos tempos, que é este momento que estamos passando, que se traduz em final de ciclo, passar. Bem-aventurados aqueles que passarem por este momento, aqueles que perseverarem com fé renovada, submetendo-se humildemente aos desígnios do Criador. Encontraremos, então, o rumo certo, sempre com Jesus, sempre com o benfeitor amado, modelo e guia da humanidade, que também mostrará para todos nós o roteiro, como já mostra, bastando nós despertarmos para as estradas da luz. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.